Olá, estamos de volta aqui para o nosso segundo vídeo, né? Continuando a nossa aula sobre Mesopotâmia, né? Sobre a terra entre rios. Vamos dar uma olhada, vamos ver um panorama de como era a sociedade no geral na Mesopotâmia. Então vamos observar aqui a nossa pirâmide social. Lá no topo da pirâmide, nós vamos ter o rei, né? Eu dei aqui alguns exemplos de rei, né? O Hammurabi, né? Que vai ser o responsável pelo primeiro código de leis escritas, não foi? Então o rei, diferente, note, isso é extremamente importante para a nossa compreensão. Diferente do faraó, o rei na Mesopotâmia, ele era um representante dos deuses. Entenderam? O rei na Mesopotâmia, ele era um representante dos deuses, diferente do faraó, que era o Deus vivo, era um Deus encarnado. Então, enquanto os egípcios acreditavam que o seu líder máximo era um Deus encarnado, um Deus vivo entre eles, na Mesopotâmia, esse rei, ele era um representante, ele era um elo, né, um elo lá da corrente, entre o povo em geral, entre a sociedade e os deuses. Então, ele representava a vontade dos deuses. Então, lembre-se dessa diferença. Enquanto o faraó é o Deus vivo, o rei na Mesopotâmia é um representante dos deuses. A segunda camada dessa sociedade, nós teremos os sacerdotes, tá? Os líderes religiosos. A religião é extremamente importante para esse domínio, pois é através da religião que o rei vai afirmar o seu poder, porque os sacerdotes vão dizer que ele é rei pela graça e pela vontade dos deuses. Nós temos também ainda nessa segunda camada nobres, que geralmente são membros da família do rei, e também generais, chefes militares, alta patente. Já na terceira camada, nós vamos ter os funcionários do Estado. Nós teremos os fiscais, vão fiscalizar a cobrança de impostos, fiscalizar o andamento das obras, como a construção de templos, a construção de canais, represas, diques. Então teremos esses fiscais. Teremos também os escribas, os responsáveis por anotar o andamento das obras, anotar a quantidade da colheita, os tributos que cada cidade devem ao rei ou ao templo, porque o templo também recebia tributos. E também temos os comerciantes, pessoas que vão ficar com grana, vão ter um destaque social por meio do comércio. Na quarta e última camada, nós temos os soldados, então a infantaria, aqueles que estão lá de frente. Não são os comandantes, não, são os chefes, não. São os soldados mesmos, aqueles que morrem primeiro, né? Temos os soldados. Nós temos os camponeses. Esses camponeses também, em determinado momento, eles são obrigados a trabalhar em obras públicas. Então, eles vão lá semear o campo. Aí você tem que aguardar, né? O tempo da colheita. Então, nesse intervalo, eles vão trabalhar nas obras públicas, tá? Esses camponeses, os artesãos, de um modo geral, e os escravos. Só uma observação sobre escravos: eles não eram a maioria da força de trabalho nessas sociedades. Eles eram, em sua grande parte, oriundos ou vindos de guerras, então eram prisioneiros. Então, eu fiz uma guerra, não matei todo mundo não, capturei alguns e levei eles de escravos. E também escravos de dívida. Eu contraí uma dívida, não consigo pagá-la, e aí eu me torno escravo do meu credor, daquela pessoa
da qual eu contraí uma dívida. E aí é um escravo por um determinado tempo. Acabou o tempo, eu retomo a minha liberdade. Como era a economia na Mesopotâmia? Nós vimos que no Egito a economia era sobretudo agropastoril. Na Mesopotâmia não vai fugir muito disso. Então nós temos a agricultura, os homens que trabalham no campo e os da cidade. No campo nós vamos ter o destaque para o cultivo, como eu falei anteriormente, do trigo, da cevada, do gergelim, extremamente importante para a confecção de óleo, que vai ser vendido para outras regiões. A gente vai ver ali que havia o comércio, também o comércio com o Egito. A criação de porcos, carneiros, cabritos para a alimentação. Para os transportes, a criação de bois e cavalos. Então o boi ele não era usado ali para alimento, é um animal forte que puxava o arado, puxava a carroça. Ainda no interior do Brasil, hoje em dia, nós temos locais que usam a tração animal, boi, carro de boi, puxando carroças. E também o camelo, tá? Para transporte. Já nas cidades, nós teremos os comerciantes. Eles vão, eu botei aqui uma observação, eles vão fazer comércio não só ali regional, com cidades locais, mas também com outras civilizações, com outras cidades mais distantes, como o Egito, China, Índia. Já são sociedades que nesse mesmo período histórico estão se desenvolvendo. Então eles vão fazer esse comércio como? Por meio de caravanas. Vão reunir vários comerciantes, com cavalos, camelos principalmente, soldados para fazer a proteção. Então essas pessoas vão de uma região a outra levando seus produtos e comprando também o produto de um país distante para vender na sua região. Então, através das caravanas. Então, o comércio de longa distância, notem, era feito por caravanas. Então, nós na cidade vamos ter os artesãos, no modo geral, né? O cara que faz uma roupa, faz uma joia. Barbeiro, tô até um pouco barbudinho, né? Me desculpe. Então, os barbeiros, né? Cabelo eu não preciso me preocupar muito, não. Mas vamos lá. Os barbeiros vão surgir, vai ser uma classe também importante, trabalhador urbano. Carpinteiros, né? Fazem móveis, telhados. Lembrando um pouquinho uma curiosidade sobre a lei, o Código Hammurabi, por exemplo, eu sou um carpinteiro e fiz um telhado, tá? Aí esse telhado desabou, matei o proprietário, foi um acidente, eu não queria ter feito aquilo, mas o que vai acontecer comigo, pobre carpinteiro? Também vou ter que pagar com a minha vida. Eu fiz uma obra que não era muito legal. Imagine se aplicasse isso em algumas cidades brasileiras. Algumas obras que a gente vê, né, que não tem uma qualidade boa, que trazem morte, transtornos para a população. Lá naquela época fazia isso. Então, o carpinteiro, o engenheiro que projetasse uma casa, se não ficasse legal, trouxesse a morte para seus habitantes, ele também pagava com a vida, tá? E a religião? A religião vai ser muito parecida com a religião egípcia. Então, isso é similar. Eu posso perguntar o que há de similar, o que é de igual entre os egípcios e os habitantes da Mesopotâmia? Eles eram politeístas. Politeístas, acreditavam em vários deuses. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Anu, deus do céu. Enlil, deus do destino. Shamash, deus do sol. Então, os deuses também vão representar a natureza, fenômenos.
e eram vários. Notem sempre isso, eram politeístas. Os templos, aonde era praticada essa religião? Nos templos. Qual era o nome dos templos? Zigurates. Vou tentar colocar aqui uma imagem de um zigurate, tá? Então, eram grandes estruturas que iam subindo até os céus por meio de escadaria e era um local de adoração. Diferente das pirâmides. Eu até botei aqui, ó, observação. Diferente das pirâmides do Egito Antigo, pois as pirâmides do Egito Antigo eram usadas como túmulos. Os zigurates não, eram templos, eram locais de adoração. Tá? Um zigurate muito famoso está lá na Bíblia, novamente a gente falando da Bíblia, porque a Bíblia ela também é fonte de pesquisa histórica, é a lenda, né, da Torre de Babel, que teria sido uma torre construída, né, para que os homens, né, não se espalhassem, né? Então, quem tiver a curiosidade de pesquisar lá no texto bíblico, seria a explicação, né, bíblica, assim, falando de um modo geral, das confusões das línguas. Por que nós falamos línguas diferentes? Então, o escritor bíblico ele tentou retratar que foi no episódio quando Deus destrói a Torre de Babel e manda espalhar os homens, né, pela terra, e aí as pessoas foram indo embora, cada um com o seu grupo que falava igual. Então tem lá a história da Torre de Babel. A Torre de Babel seria um zigurate. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado legal essa nossa aula da Mesopotâmia. Tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.